pessoal, essa é mais uma videoaula de CorelDRAW. Dessa vez agora eu estou com o microfone e eu vou complicar um pouquinho as coisas. A gente vai fazer um cartaz, certo? E nós vamos utilizar a ferramenta rastrear bitmap ou rastreio rápido. Algumas coisas a gente já viu e eu vou explicar para vocês aí como pesquisar imagens na internet, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar um retângulo no tamanho do papel A3, né? Que é justamente 297 de largura por 420 de altura, certo? Vamos começar aqui colocando as informações. Esse banner não vai ficar exatamente igual a esse, mas eu vou mostrar para vocês aqui os efeitos que eu utilizei nesse cartaz que eu fiz aqui. Então, nós vamos pegar a ferramenta texto, nós vamos começar escrevendo as informações. Bom, essa fonte é a fonte Arial Black. Eu vou estar aplicando um contorno branco nessa fonte. Para isso eu tenho que vir aqui na ferramenta de preenchimento. Perdão, ferramenta contorno, caneta contorno F12, e eu vou aplicar um contorno aqui de espessura 3 para mim dar uma olhada. Eu vou arredondar os cantos, tá? E eu vou colocar aqui para ele sair atrás do preenchimento. Eu vou te mostrar o que vai acontecer, qual que é o efeito. Detalhe, o contorno tem que ser branco. Eu vou clicar em OK. Como eu não consigo visualizar por causa do plano de fundo, eu vou aplicar um preenchimento gradiente nesse plano de fundo. Então eu vou vir aqui em preenchimento gradiente, F11, e eu vou escolher um preenchimento aqui. Eu vou arriscar um preenchimento cônico, uma cor azul, e um azul um pouco mais claro que esse, certo? Então você está vendo aí o contorno do objeto. Voltando para o contorno, se eu colocar aqui e desmarcar o atrás do contorno, ele tem esse efeito aqui, ele vai para frente do contorno. Então, por isso que eu marco o atrás do contorno aqui. Legal? Isso daqui está no azul escuro. Essa linha eu fiz com a ferramenta caneta. É só você clicar aqui no ponto que você quer, segurar o Shift para ele fazer a linha reta, dá 2 cliques no ponto de destino, que ele faz a linha para você. Como isso é uma linha, se trata de uma linha, então eu não vou pintar ela, o preenchimento dela não vai ser o preenchimento padrão aqui, o gradiente, vai ser o preenchimento do contorno. Então eu vou clicar com o botão direito aqui onde eu quero, eu vou aumentar a espessura dessa linha, eu acho que o 5 está de bom tamanho. 4, botar 3. Bom, certo? Bom, o que esse curso se trata? O curso de designer gráfico, nós vamos aprender a elaborar revistas, então a gente vai colocar aqui umas informações. Revistas. Vou usar o Ctrl D para duplicar os objetos, para ficar mais fácil para a gente. Cartazes. Banners. Fotolitos. Gráficos. Tá bom. Daí eu vou fazer uma seleção em volta de todo esse texto aqui para marcá-lo, para ficar mais fácil. Depois de selecionado
texto, nós vamos aplicar o preenchimento branco e o contorno branco, certo? Vamos colocar ele aqui no cartaz para a gente ver como é que está ficando. Daí eu vou pegar e vou reduzir a fonte para o tamanho que melhor servir aí. O tamanho 48 é um tamanho bom, tá? E a gente pega e vai posicionando as informações aqui no nosso cartaz, porque nós vamos editar isso daqui depois, tá? Então agora a gente vai pegar as imagens na internet. Vocês vão acessar o Google, tá? Vocês vão vir aqui no Google Imagens e vocês vão escrever o tema que vocês estão pesquisando. Eu pesquiso por designer gráfico, tá? Ele me retornou essa busca aqui. Uma coisa importante é você vir aqui nas ferramentas de busca e pesquisar outros tamanhos. Porque se você colocar em qualquer tamanho, você vai ter imagem de qualquer tamanho. Por exemplo, essa imagem que eu tenho aqui, ela tem uma ótima resolução, 1920 por 1200. Porém, essa daqui já tem 616. Se eu utilizar essa imagem aqui no meu cartaz, ela vai ficar muito pequena. Até porque eu estou utilizando um tamanho A3, que é um tamanho grande, um tamanho de cartaz, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui um tamanho maior que 2 megapixels, que é 1600 por 1200, um tamanho razoável para o meu cartaz, que não vai ficar nem muito grande nem muito pequeno. Então você pode ver que ele mudou a pesquisa, ó. Olha a qualidade das imagens que ele está me retornando. Então vamos procurar aqui algumas imagens interessantes que tem a ver com o nosso conteúdo, tem a ver com o que nós queremos. Bom, eu achei aquela imagem do cartaz lá, então vou aproveitar, vou pegar essa imagem aqui mesmo, vou clicar em cima dela, visualizar a imagem, e eu vou salvar essa imagem no meu computador aqui, tá? Como é uma imagem grande e a minha internet não é muito boa, vocês devem estar com a depressão aí. Eu vou pausar o vídeo até ele conseguir carregar a imagem. Opa, carregou. Então, botão direito, salvar imagem como, tá? Ele vai salvar com aquela resolução original. Eu faço isso para salvar com a resolução original, porque se você clicar naquele quadradinho, ele vai salvar de um tamanho menor. Então, vamos renomear essa imagem aqui. Eu vou chamar de imagem. Fiz download, vou voltar, vou procurar outra imagem aqui mais ou menos que se encaixe melhor no nosso perfil. A gente pode. Opa, essa aqui é bacana. Olha o tamanho dela, é pequena. Vou fechar. E eu vou escrever só designer. Vou colocar designer gráfico. Vamos ver o que ele retorna, se ele mostra outra coisa aqui. Ó, desse rapaz aqui é interessante. Então vamos clicar em cima dela, vamos visualizar essa imagem aqui, ela tem mais a ver com o nosso conteúdo. Por exemplo, o curso de designer gráfico envolve Photoshop, o Adobe InDesign, o CorelDRAW e alguns outros ferramentas. Então a gente vai pegar isso aqui, salva a imagem. Bom, agora a gente vai importar essa imagem para o CorelDRAW. Como que eu faço para importar? Eu vou vir aqui no botão arquivo, vou clicar no botão importar e eu vou pegar a imagem que eu quero. Para começar pela imagem 1, tanto faz eu clicar aqui como clicar e arrastar. Se eu clicar e arrastar o botão, ele fica do tamanho que eu quero. Eu já vou deixar ela aqui. Eu vou pegar a imagem 2 agora. Olha, ó, se eu vou dar um clique para você ver o efeito disso. Ó, ficou desse tamanho, depois eu tenho que redimensionar. Certo? Qual que é a lógica disso daqui? O que eu vou fazer com essa imagem? Eu vou
rastrear o bitmap dela, ou seja, eu vou transformar essa imagem JPG em um bitmap. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no botão, no menu bitmaps, eu vou clicar em rastreio rápido. Bom, reduzir o bitmap e manter a proporção original. Vamos deixar no original. O que vai acontecer com essa imagem? Ela vai se tornar um conjunto de linhas. Então essa imagem vai deixar de ser uma imagem JPG, para ser um arquivo vetor, um arquivo de imagem do computador, como essa imagem. Vou pausar o vídeo porque isso vai demorar um pouco. Como você pode ver, ele rastreou o bitmap para mim. Ó, vou dar um zoom aqui para você enxergar o que aconteceu. Essa é a imagem rasterizada, esse é o bitmap, tá? Isso daqui é só para dar um efeito desenho, tá? Eu vou deixar as duas imagens aqui porque eu acredito que eu vou dispensar uma e usar outra. Eu vou fazer a mesma coisa para esse daqui. Vou vir aqui em bitmap, rastreio rápido. Tá, não ficou muito bacana esse efeito aqui. Então vou deletar, eu vou deixar essa imagem como original. Nós vamos utilizar isso aqui. Bom, cara, vamos lá. Vou pegar a imagem que eu rastreizei, vou jogar ela aqui. Essa imagem do curso aqui, ó, você está vendo que ela tem um plano de fundo branco. Teve uma videoaula que eu expliquei como remover isso. Clicando aqui na máscara de cor, nós vamos procurar tudo que tem a ver com a cor branca aqui nesse desenho. Então, vamos selecionar a cor branca aqui, vamos aplicar para ver o efeito. Ó, ficou muito bacana. O CorelDRAW ele não é muito bom para remover isso, mas você pode ver que ele facilitou a nossa vida. Se fosse em alguns casos, eu teria que abrir o Photoshop e remover isso aqui com o laço poligonal. Como a imagem ficou um pouco estragada, eu vou reduzir mais um pouquinho aqui para ver se ele melhora a qualidade da imagem para mim. Ó, tá bom assim. Pra gente não ter muitos problemas, tá perdendo muita resolução. A desvantagem de utilizar isso é que ele perde muita qualidade. Então, nem sempre funciona, que é o caso aqui, tá? Isso aqui pode acontecer. Eu vou pegar outra imagem para a gente não perder o nosso tempo, tá? Vou pegar uma que não tem o plano de fundo branco. Vou pegar uma que tem um plano de fundo sólido assim. Essa mulher é bacana. Deixa eu ver se eu acho a do rapazinho aqui. Bom, essa daqui também é bacana, ela é grande. Então a gente vai salvar essa imagem aqui. Aí eu vou vir aqui no arquivo, vou importar a imagem. Vou desenhar ela do jeito que está aqui. Bom, vamos pro show de efeito especial aqui, né? Eu quero que essa imagem aqui do fundo ela também apareça. Então eu vou pegar lá a ferramenta transparência. Aqui em transparência. E a gente vai aplicar uma transparência linear. Daqui para cá. Para ficar um efeito aí de transparência. Vamos mudar o nome do negócio. Eu vou fazer a mesma coisa para esse daqui. Eu vou aplicar uma transparência linear nela.
Bom, veja que porque a gente converteu em bitmap, ele aplicou para cada elemento que está aqui. Por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu vou desagrupar essa imagem. Você está vendo que ela foi formada por pedacinhos. O rastreio de bitmap ele faz isso. Então, no nosso caso aqui, a gente saiu perdendo com isso. Não está convertendo, não tá digitando. Bom, fica por isso daqui mesmo. Vou só arrastar para cá. Agora a gente vai procurar o logotipo dos nossos programas, que é o do CorelDRAW. CorelDRAW. E do Photoshop. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai vir aqui em arquivo, importar. E eu vou importar os dois de uma vez. Eu vou segurar o CTRL aqui para pegar os dois arquivos e eu vou importar os dois. Só vou ter que reduzir isso. E eu acho que dá para mim fazer o efeito aqui. Bom, agora a gente vai colocar algumas informações aqui no nosso cartaz. Por exemplo, onde é que vai ser o curso? Então, vou colocar aqui, vou aplicar também uma transparência para ficar bacaninho, uma transparência uniforme, vou remover o contorno. Quantas horas? 40 horas. Real Narrow, 60. Curso 100% prático. Material grátis. Vagas limitadas. Ó, pessoal, isso aqui vai da criatividade de cada um, tá? Vamos lá. Curso prático, material. Esse texto aqui eu posso fazer ele virar um texto artístico, né? Ou um texto de parágrafo, através da propriedade de texto. Se ele virar um texto de parágrafo, eu posso utilizar elementos de formatação de texto, como por exemplo símbolos, caracteres especiais. Seria um símbolo de caractere. Você pode ver que a gente tem quase tudo pronto aqui. Folha de formatação, item, traço separado, espaço separado.
vai fazer um pequeno enfeite aqui. Dá um Ctrl D para duplicar. Nós vamos alinhar esses objetos aqui. Eu vou alinhar isso com isso. Primeiro eu alinho isso com isso, tá? Eu vou vir aqui na ferramenta de alinhamento, tá? Alinhar e distribuir. Eu vou alinhar todo mundo ao centro na horizontal, beleza? Então esse aqui é o meu espaçamento. Daí eu vou alinhar esse objeto aqui com relação a esse. Então eu vou clicar nesse objeto, segurar o Shift, clicar no último e alinhar vertical. Você vê que o texto alinhou com o objeto na vertical. Mesma coisa, esse alinhado em relação a esse. Alinhado em relação a esse. E agora eu vou agrupar essa informação aqui. Vou selecionar, eu vou em organizar, agrupar. Certo? Então, vamos lá, 40 horas de curso. Eu vou colocar aqui um contorno para ficar bacaninho. F12 abre o contorno, tá, pessoal? Traz um preenchimento. 40 horas de curso. Vou aumentar isso. E a gente vai colocar as hashtags aqui para o pessoal ir pesquisando. Eu vou bagunçar elas aqui para ficar um negócio mais, como se diz, inspira. Vou apagar essa imagem. Salvar meu cartaz aqui. Eu vou selecionar esse cartaz. O que eu vou fazer agora? Eu vou exportar esse cartaz. Vou vir aqui no arquivo, exportar. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou tirar o formato bruto do CorelDRAW e vou transformar ele em um formato JPG, ou PDF, ou PNG, para eu poder mandar para a internet. Por exemplo, eu quero divulgar isso no Facebook, eu vou utilizar o formato JPEG, né? Então eu vou vir aqui em arquivo e exportar. Então eu vou marcar somente selecionados para exportar aquela seleção que eu fiz. Eu vou mandar aqui para o meu pendrive. Ele vai me abrir uma janelinha de pré-visualização. Tá? Essa janela de pré-visualização eu posso fechar ela ali, não preciso de exibir ela. Mas ela evita bastante coisa. Por exemplo, eu posso exportar isso daqui direto para o RGB 24 bit. Olha como que vai ficar. Detalhe, RGB é quando eu vou utilizar para o computador. Então se eu for mandar isso aqui para o Face, eu vou usar o RGB. Se eu for mandar para a impressora, o CMYK. Eu vou estar explicando depois numa outra videoaula sobre tonalidades. Então posso usar o tom de cinza também. Caso aí eu vou mandar para algum jornal e não vá sair colorido. Não preciso necessariamente transformar em tom de cinza depois. O Corel faz isso para mim. Eu vou deixar aqui em tom de cinza, eu vou clicar em OK. E a gente vai vir aqui ver o resultado. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha suas dúvidas esclarecidas e tenha aprendido coisas novas com essa videoaula. Muito obrigado.